Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Que prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos lá, esse vídeo aqui eu prometo que vai ser mais rápido. Até porque eu vou deixar muita matéria de fora mesmo, porque sabadão ninguém merece, né? Vou fazer umas coisas mais sérias aqui para vocês. Mas vamos começar, tá? Não vou enrolar. Olha só o que aconteceu. Esse ponto aqui eu achei muito interessante, é uma matéria do Correio Brasiliense. Irlandeses doaram 1,3 milhão para brasileiro que salvou criança de atentado. O que aconteceu em Dublin, né, na Irlanda? E isso está gerando uma série de protestos. Um carioca brasileiro viu que um terrorista, e agora, mais do que nunca, começa a seguir uma linha de investigação que foi um cara, um atentado terrorista, e os irlandeses estão revoltados, inclusive fazendo manifestações contra imigrantes que vêm em especial de países do Oriente Médio, porque a preocupação é que seja um atentado terrorista. E isso aí causou uma repercussão muito negativa, né? Porque muita gente que é do Oriente Médio, muitos palestinos, não tem culpa nenhuma de tudo isso que acontece. E aí os bons acabam pagando pelos maus por causa de terroristas, né? Mas ainda é uma linha de raciocínio. Mas voltando ao caso aqui. O brasileiro, o carioca, a hora que viu que esse cara começou a esfaquear crianças, atacar crianças e pessoas, ele que estava numa moto, trabalhava de entregador lá, catou-lhe o capacete e chapuletou na cabeça do vagabundo, tá? Do terrorista que estava atacando crianças. Que pena que não foi com tanta força, tá? Mas deu para dar uma atordoada, o vagabundo desmaiou, ficou jogado lá e a polícia pegou. Então o cara é um verdadeiro herói. O que aconteceu? O povo irlandês começou uma vaquinha e falou: olha, vamos doar uma cerveja para ele beber. Então, se você é irlandês, doe uma cerveja para ele, é o valor equivalente à cerveja mais consumida lá na Irlanda. Então, estava 1 euro e pouco. Vamos fazer essa doação de uma cerveja. Quem puder, faça a doação e começaram a espalhar. Nessa história já caiu 1.300.000 na conta dele. Tá? 1.300.000. E aí é o reconhecimento do povo ao Caio Benício, natural do Rio de Janeiro, que surpreendeu e salvou mais pessoas, porque o cara cometeria muito mais atentados. Ele foi um herói, foi para cima do cara com o capacete e chapuletou o capacete na cuca do vagabundo. E aí, eu preciso fazer uma reflexão, né? Eu preciso fazer uma reflexão. Se fosse aqui no Brasil, capaz do Caio Benício estar sendo massacrado pela mídia, pela esquerda, e se brincar estava até preso. Se brincar já tinha uma ordem de mandado de prisão, já tinha gente, deputado da esquerda, manifestando o repúdio contra o agressor, né? Contra o agressor. Nossa, como ele foi virulento, ele tinha que ter chegado e conversado com o rapaz, ele podia ter dado uma capacetada assim. Pois é, mostra que algumas linhas de raciocínio de alguns países são diferentes mesmo, né? Parabéns a esse brasileiro, herói, herói. E aí, até teve um caso engraçado. Até um lutador de UFC, o Conor McGregor, tá? Ele fez uma homenagem. O Conor McGregor elogiou e recompensou o brasileiro que salvou criança de ataque na Irlanda. O Caio Benício usou seu capacete para deter um homem armado com uma faca que atacou 5 pessoas, incluindo 3 crianças, à porta de uma escola em Dublin. Né? E aí o Conor McGregor elogiou o brasileiro, chamou ele de herói, e o fenômeno do UFC publicou uma mensagem na sua conta, expressando a sua admiração e gratidão pelo trabalho e ato heróico de Benício, que trabalha com o aplicativo. E ainda falou, ó, você pode vir no meu restaurante, ele que tem uma rede de restaurantes, comer sempre que você quiser pelo resto da vida. Então, assim, mostra o reconhecimento. Então, enfim, pode ser que a humanidade ainda tenha chance, pode ser que a humanidade ainda tenha solução. Vamos lá, outra matéria. Agora vamos falar de economia, vamos falar de Brasil. Matéria que foi publicada no Valor Econômico. Black Friday, tá? Aquilo que vende tudo pela metade do dobro do preço em 2023 é a segunda pior da história. E aí eu tenho que rir dos comentários. Não, vovô investidor. Ué, por quê? A Miriam disse que a economia brasileira estava boa.
Aí o Marcos Cordeiro, com ironia, foi ruim, mas isso pode ser bom, né? Pode entender, né? Olha, eu estava monitorando uma TV que antes da Black Fraud estava 2.499. Na Black Fraud aumentou para 2.999. Ou seja, brasileiro é palhaço mesmo, né? Então, o que a gente precisa entender? Não existe um mundo paralelo que eles tentam vender para você e que você mais cedo ou mais tarde não vai cair na real. Como que pode o setor varejista, o setor de vendas no Brasil está indo de mal a pior? E aí os números inflados, números que a esquerda impõe aí, não estão convencendo ninguém. Dá uma olhada nesse trecho dessa matéria aqui, da Jovem Pan, do Jornal da Manhã, que escancara o tamanho da hipocrisia com essa história de o número de emprego. Olha só. Olha, não tem nada a se comemorar, não. Nós temos aí um desemprego latente, fechamento de vagas e fechamento de empresas no país inteiro. Então, a pergunta que se deve fazer é o que está acontecendo com esses índices? O Alan Gani citou uma dessas questões, né? Você teve um aumento do emprego no setor público, que tem a ver com o aumento da máquina pública. E essa conta, ela só aumenta para o consumidor, para o cidadão, o pagador de impostos, já que o Estado não gera nada, não produz nada. Então, esse é um emprego que, na verdade, ele representa mais gastos. Outra questão que está embutida nesse índice é a própria desistência das pessoas em procurar emprego. Elas mudam dentro da estatística. Se você tem menos gente procurando emprego, muitas vezes essas pessoas estão sendo assistidas por programas sociais. Então, uma série de aspectos que precisam ser considerados. Eu destacaria também que o desemprego, os estados com maior índice de desemprego são Bahia e Pernambuco, e também o Amapá. Nós temos aí a Bahia sempre liderando a Bahia, que é um estado historicamente governado pelo PT. Então, é preciso, de fato, rever essa fórmula, que ela parece que não está dando certo. Então, é isso que eu sempre mostro para vocês: inflar números, colocar funcionário público como pessoa empregada, não dá. Quem emprega é o setor privado. Funcionário público não pode ser caracterizado como empregado. Não dá para ser computado assim. Também, pessoas que deixaram de procurar emprego são caracterizadas ali dentro de programas sociais como pessoas empregadas ou pessoas que não estão à procura de emprego. Então, se você não está à procura de emprego, você não é desempregado. É uma coisa bem complicada, sabe? E assim, o Brasil que vive de números inflados e mentirosos. Por fim, eu quero fazer essa publicação do senador Esperidião Amin, deixar aqui o meu respeito ao senador Esperidião Amin, que tem coragem, tá? Muita coragem. Eu que já tive diante do senador com algumas pautas, inclusive com a dona Ângela Amin, que é a esposa dele. A gente já teve live juntos, já me recebeu no gabinete sobre pautas da época que eu fazia defesa das pessoas com deficiência, projetos que eu apresentei, projetos sobre consignados. Então, tenho um carinho muito especial pelo senador Esperidião Amin. Olha só o que ele falou aqui, e foi duro em relação à pauta do STF. Aqui, tornar público um fato. Eu não vou contar sobre a conversa do ministro do Supremo criticando, junto a uma emissora de televisão, o que dizia o ministro Rui Costa. Ontem, o Rui Costa deu uma entrevista aqui na Globo News, no Jornal das 10. E eu estava no Jornal das 10 e, antes dele entrar, um ministro do Supremo falou o seguinte: acabou a lua de mel com o governo. Traição rasteira. União com os bolsonaristas contra o STF, depois de tudo que aconteceu, Jacques Wagner precisa renunciar à liderança, senão acabou o papo com o STF. É público e notório, é o roteiro da falta de espírito republicano nesta censura e intimidação a senadores e ao Senado, que você suscitou. Quero dizer o seguinte: um desses comensais desse jantar negociou comigo e com o líder do governo e com o presidente do Senado
Rodrigo Pacheco, foi o autor da emenda, o texto do parágrafo 3º do artigo 103 desta emenda constitucional. Um destes 5 comensais do presidente Lula, vocês falaram de um jantar aí, um dos 5 comensais negociou comigo o parágrafo 3º do artigo 103. Que história é essa de agressão? Que histeria é essa que justifica que um ministro do Supremo chame quem votou isso de pigmeu moral? Que história é essa? Nós não estamos na Uni. Se eu estivesse na Uni fazendo um discurso, eu também fui estudante e disputei eleições. Aí eu começaria a usar esse tipo de agressão. Telefonaria para senadores. Os 52 votos do Senado, ponham isso no computador de vocês. Não tem nenhum que votou por intimidação. Pelo contrário. Foram senadores que resistiram e marcaram um ponto para o Estado Democrático de Direito. Gravem isto. Eu vou... Enfim, recado está dado. Marcaram um ponto para o Estado Democrático de Direito ao impor limites esses que são mais do que necessários a decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, medida excepcional, parabéns ao senador, acho que foi direto ao ponto aqui e com toda certeza é literalmente o tipo de postura. Entendam, uma instituição não é a democracia. A democracia é a representação do povo. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos representantes eleitos. Esse aqui, ó, senadores Esperidião Amin, eleito pelo povo, tem o seu mandato, está garantido. Esse aqui faz leis. Esse faz PEC. Esse faz votação sobre projetos de lei. O Congresso tem esse poder e essa prerrogativa. O STF não. O STF só analisa depois se é constitucional ou não. Enfim, tá dado o recado, né? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.